Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, né? Para a honra e glória do Senhor. A gente vai falar hoje sobre a parte 6, né, do assunto que a gente vem tratando aqui, uma série de lives sobre quebrando as fortalezas, né, na nossa mente. Eu vou convidar a Cíntia. Mais objetivo, né, mas está sendo uma série muito especial. Espero que o seu coração esteja sedento, né, por mais daquilo que o Senhor quer fazer. Amém. Bom dia, sim. Bom dia. Tudo bem? Uhum. Nossa, tá meio baixinho, não sei se é o meu. Deixa eu ver se é o meu. Acho que é o meu volume aqui que tava meio baixo. Vamos orar? Vamos. Senhora? Senhor. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia, por mais essa oportunidade de construir algo novo contigo, Deus. O Senhor tem novidades de vida para nós todos os dias, Pai. Que nós possamos receber, entender, compreender, buscar um pouco mais do que o Senhor tem para nós hoje, Deus. Que nós possamos viver hoje, o dia que o Senhor escreveu para nós no livro da vida. Venha complementar o nosso dia, Senhor. Venha nos trazer um novo entendimento, Senhor, através da Tua palavra, Pai. É o que pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, a gente vem falando sobre fortalezas mentais, né? Essa série que é tão especial, né? Tão importante. Porque muitas coisas que a gente vive, que a gente faz, que a gente percebe, elas estão sendo guiadas por aquilo que às vezes está escondido no nosso inconsciente, né? Às vezes está lá grudada lá em uma parte do nosso inconsciente e vai ditar diretamente as nossas decisões, né? E às vezes a gente não sabe de onde vem, por que que eu tenho esse hábito, por que que eu faço assim, por que que, né? Por que que eu enxergo as situações dessa forma? Então, essa série que o Senhor colocou no meu coração é justamente para isso, para desmascarar muita coisa que a gente às vezes faz no automático, que a gente acha que a gente herdou mesmo, que todo mundo da família fazia e tem que ser assim, e na verdade não, né? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem o poder de ser reconfigurado, né? De ser regenerado. E isso aí a gente falou numa das primeiros dias, né? Eu tô só recapitulando aqui, para se alguém for começar a ver a série agora, para não ficar tão perdido. Mas existe esse poder, né? De regeneração, né? De reconfiguração da nossa mente, né? Começando pelos nossos pensamentos. Aquilo que a gente começa a perceber que a gente vai escolher pensar e não simplesmente aceitar, porque entrou na nossa mente, entrou ali, então já a gente já vai aceitando. Não, a gente começa a gerenciar melhor, né? Cíntia, a gente falou muito sobre isso, né? Resumindo, parar de ser, viver no automático e ser intencional. Exatamente. Quando a gente é intencional, a gente vai querer perceber, né? O que está se passando? O que tá muito repetitivo na minha mente? De onde vem isso? Será que isso aí está coerente com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para nós, né? Com os planos do Senhor que são muito mais altos do que os nossos? Será que está condizente, está alinhado ou não, né? Então a gente passa a estar muito mais ativa, né? Assim, é o que a gente comenta aqui, de ser intencional. Quando a gente decide ser intencional, né? E eu não vejo outra forma, né? Se a gente quiser caminhar nos caminhos do Senhor, né? Na vontade dele, a gente precisa ser intencional, porque senão a gente vai ser refém. Refém daquilo que quiserem fazer conosco, refém dos nossos traumas, das experiências ruins que a gente viveu, né? Então, e eu acredito que não foi para isso que o Senhor nos criou, mas sim para que a gente seja ativa nesse processo, como parceiras dele, né? Parceiras dentro do propósito de Deus para nós. Amém? Amém. Então, a gente falou aqui sobre as armas, as nossas verdadeiras armas, né? É o nosso versículo base para esse estudo
bíblico é aquele o versículo que está lá em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, que é porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos, o que que são essas fortalezas, né? E ele complementa. Destruímos raciocínios falaciosos, ou seja, mentirosos. Os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, é isso, né, gente? São coisas que não é simples da gente perceber, não é fácil da gente perceber. A gente precisa querer, né? Decidir, começar a se auto-observar mais, cara. O que que tem permeado minha mente? Como é que eu tenho me sentido? Né? Eu tenho estado pesado, eu estou leve, eu estou sentindo que eu estou cumprindo meu propósito, eu estou sentindo que eu estou no controle, né? Escolhendo melhor os meus pensamentos, consequentemente estou tendo melhores sentimentos e atitudes também, né? Estou gerenciando melhor ali a minha vida. Ou não, ou eu estou vivendo no impulso, eu estou vivendo no acelerador no máximo, não estou prestando atenção aos detalhes, estou vivendo, 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 né? Então, é totalmente diferente, né, Cíntia? Quando a gente decide viver nesse lugar, né? Como agentes mesmo, agentes que escolhem os nossos pensamentos, escolhem as nossas atitudes, né? A gente não é refém, nós mulheres, né? Não somos mais reféns do nosso período de TPM, ou seja, da nossa oscilação hormonal, né? Enquanto você tá falando aí, eu tava refletindo aqui, né? Que é a mesma coisa de você viver sem consciência, né? Você não tem consciência do que você tá fazendo, das suas reações. Você tá, né, no automático. Você tá liberando tudo que é bom ou ruim, ou né, de qualquer jeito. Tá vivendo de forma inconsciente. Isso, e muito reativa, né, Cíntia? Muito impulsiva e reativa, né? As coisas que acontecem à nossa volta. E não é para ser assim, né? Deus nos criou para que a gente fosse ativo, intencional, né? E, e uma das coisas que atrapalha muito na nossa jornada é justamente o nosso emocional. Se o nosso emocional está muito abalado, está muito mal influenciado, a gente consequentemente vai fazer escolhas ruins que vão trazer consequências pesadas para a nossa vida, né? Então, por isso que é tão importante a gente perceber isso e decidir. Cara, eu não vou mais ser refém das minhas tensões pré-menstruais, eu não vou ser mais refém de uma pessoa que fica sempre querendo me ofender, sempre querendo me irritar. Eu não vou ser mais refém disso, né? Eu vou escolher como que eu vou reagir, eu vou pensar bem, eu vou refletir, eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para me ajudar a discernir o que está acontecendo, né? A buscar armas, né? As nossas armas são espirituais, né? Como esse versículo falou. As nossas armas não são carnais. A gente não é que bateu, levou. A gente não vive assim, né? Nessa reatividade, no comum. Eu não levo desaforo para casa. Ai, se falassem comigo. Ai, né? Tem gente que se orgulha de ser assim. Mas na verdade está sendo reativa, né? Na verdade está sendo refém daquilo que as pessoas escolhem fazer com elas, né? Né? E aí tem aqueles testes comportamentais, né? De que, você é sanguíneo, você é colérico, você é fleumático, melancólico. Ah, não, você é... como é que são aqueles outros que falam que você... Ai, meu pai. Planejador. Esqueci. Conforme, né? Isso é Conforme. conforme. Isso. É. E aí a É, pessoa é, faz esse teste e acha que, ixi, não, então tem que ser assim. Tem que ser é, assim o tempo inteiro. não. Então, Explosivo esse é o mesmo, porque eu meu... sou sanguíneo, né? Eu nasci para ser assim. Então, eu não posso. é, tipo assim, as minhas atitudes estão respaldadas agora, porque eu fui diagnosticada, né? Eu fui Eu amparada posso justificar pelo meu. tudo agora, né? Posso justificar a minha forma de ser. E não é. Uhum. Não é, né? Nós somos flexíveis. O Senhor nos fez de forma flexível e adaptável, né? Todos nós Também. somos adaptáveis. E o ideal é que a gente tenha equilíbrio, né? Uhum. E que a gente seja regido pelo Espírito Santo de Deus. Então, Exatamente. nenhum comportamento,
nenhuma forma de lidar com as emoções, de lidar com você mesmo, justifica as suas atitudes, né? Uhum. Ou seja, você tem que estar debaixo do Espírito Santo, é, na, vivendo a vida de Jesus Cristo, né? Se Seguindo, alimentando disso, né, se Cíntia? Por isso que é alimentando tão disso, importante, né? O nosso para que relacionamento íntimo com o Pai, né? você não seja escravo do seu comportamento, né? Do seu temperamento, né? Isso. Muitas vezes. Porque a gente tem um temperamento. Sim, nós temos um temperamento. Isso aí, eu acho que está intimamente ligado ao nosso propósito de vida. Mas, como a gente comentou aqui, não justifica que a gente se esconda atrás do nosso temperamento. Ah, não, é porque eu sou assim mesmo, né? Meu temperamento é esse, eu já fiz o teste, então eu falo mesmo. Eu não penso antes de falar, não, saio falando. Não, né? A gente não pode justificar atitudes negativas, atitudes ruins, atitudes imaturas, né? Que demonstram muitas vezes imaturidade emocional, na verdade. Né? É. Não é o seu temperamento, não é a sua personalidade, é uma imaturidade espiritual que você precisa vencer. Eu acredito que, assim, igual você falou, né? Que tá ligado ao nosso propósito de vida. Mas existe algo que é muito maior do que o nosso temperamento, do que o nosso comportamento, que é os princípios de Deus. É, E lá também. fala tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de bom ânimo, né? Nisso você pensar. Tem os frutos do Espírito, paciência, mansidão, domínio próprio, amor, temperança, paz, né? Ou seja, os frutos do Espírito, que é o que você deve produzir, muitas vezes não vai condizer com, com esse temperamento, né? Que é, assim, que é de alguma forma Que não intitulado pode predominar, né, de Cíntia? várias O formas. nosso temperamento não pode predominar sobre os princípios do Senhor. É É isso isso, aí. né? E quando a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai entendendo, né, Cíntia? O tanto que é importante a gente se render. Porque muitas vezes o nosso temperamento vai insistir realmente em guiar a nossa vida, em predominar, em prevalecer. E quando a gente percebe que quanto mais a gente se rende, mais o Espírito Santo tem liberdade de conduzir, de ele vir conduzir as nossas vidas, né? A gente vai amadurecendo nessas questões. E a gente vai entendendo, cara, não preciso. Ah, tudo bem, uma tendência minha, assim, eu tenho essa tendência, então eu preciso ficar mais alerta ainda nessa área aqui. Se eu tenho uma tendência meio frágil aqui, digamos, né? Então a gente vai ficando. Hum? Né? O que você falou? Não entendi. Você é explosiva, você vai entender que é uma fragilidade e que essa fragilidade ela não deve ultrapassar os princípios de Deus, que são os mais importantes, né? Que é o que está apontado na palavra. Exatamente. E uma coisa que Deus fala, que o Espírito Santo falou no meu coração esses dias, que eu tava com uma TPM assim, que eu acho que é surreal, que eu nunca tinha passado, né? Fiz até uns exames hormonais para ver como que tava e tal, que eu mesma tava assustada comigo, né? E aqui Nem em você casa estava todo se mundo, aguentando. nem eu tava me aguentando, e as crianças e o marido estavam assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Chocados. E aí eu fui falar com o Senhor sobre isso, né? Eu falei, Senhor, né? Tá, o que tá acontecendo? Por que que eu tô assim? E aí ele falou muito forte ao meu coração. Ele falou, você tem passado mais tempo consigo mesma do que comigo. Aí eu falei, meu Deus, cara, foi assim na cara, assim, sabe? Eu falei, Jesus, é verdade. Eu tava muito corrida na faculdade, final de semestre, né? E muita coisa, cursos e mais cursos e coisas. E realmente, eu vi que eu não estava assim, sabe? Mergulhando mesmo naquele tempo de qualidade na presença de Deus. E o resultado foi esse. O resultado Engraçado, foi esse, né? ontem a gente estava na célula e, e alguém falou, né, sobre ter, assim, colocar muitas atividades para fazer, para você não ficar na procrastinação, né, de então você exigir muito de você e tudo, mas que tinha que ter um equilíbrio e tal, tipo assim, colocar na balança, né?
tudo que você quer fazer, tudo que você deseja alcançar e o espiritual. E aí, né, me ocorreu que, assim, não existe esse equilíbrio, né? Na verdade, é em primeiro lugar a Deus, Na ver- né? na verdade, é um mergulho que tem que ser mais profundo a cada Exatamente. dia. Todo o seu foco tem que ser em Deus, né? Na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Por quê? Porque o resto tudo ele acrescenta. Ele fala isso o tempo todo na palavra dele, né? O resto tudo ele acrescenta. Ou seja, quanto mais a gente busca a Deus, mais inteligente a gente vai ficar. Então, qualquer coisa que a gente for aprender, a gente vai entender com muito mais clareza, com muito mais facilidade. Por quê? Porque a gente buscou a Deus primeiro, né? Então, assim, a gente fica lá correndo atrás do próprio rabo, parecendo aqueles cachorrinhos, Corrida dos ratos mesmo, né? né? Correndo atrás do próprio rabo, ali na correria, intensificando a sua vida, fazendo de tudo para realizar várias coisas que você quer, sendo que o principal, o mais importante, né? O que acrescentaria todas as coisas você não faz. Então, assim, não existe um equilíbrio em buscar a Deus. Deus é o nosso foco principal, né? Ele é tudo para nós. É ele que traz o equilíbrio que a gente tanto precisa, né, Cíntia? É a Exatamente, busca por ele que faz com que a nossa vida ela vai se encaixando e vai ficando totalmente equilibrada, né, em todas as áreas, em todos os aspectos. ele não está num lado da balança, ele é Uhum, a balança. exatamente. Entende? Ele é Ele o não está no centro, lado né, da de tudo. balança que você, estou dedicando pouco ao meu espiritual, muito ao meu trabalho, isso está desbalanceado. Não, cara. Né? Você está totalmente errado, porque ele está Invertido, sendo está totalmente invertido, né? ele tá sendo uma opção de vida, né? De busca ou não. Né? Não existe essa opção. O ideal, né, é que não exista essa opção. Ele é a base, ele é a balança, ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o principal. Então, Exatamente. assim, é a ele que você tem que dedicar tudo na sua vida, né? Do acordar ao dormir, de todos os tempos, de cada segundo da sua vida. Ele é a base, ele é o fundamento inicial. Então, E como a gente é levado a ser distraído disso, né, Cíntia? Como nós o somos tempo levados todo. a sermos distraídos disso, dessa verdade, dessa base, né? Precisa estar a nossa base, por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro acordada, desperta para isso. Desperta, ó, isso daqui eu percebi, isso aqui tá querendo roubar, isso aqui tá querendo me distrair. Isso aqui está querendo me desfocar do meu alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é a minha missão. O meu alvo é a minha força, a minha estratégia diária que vem do Pai para que eu cumpra a minha missão aqui na Terra. A minha missão não está focada nos meus próprios interesses. Então, isso tudo que a gente precisa o tempo inteiro, a gente mesmo acaba se ministrando, né? Assim, quando a gente vive de uma maneira intencional em Deus, a gente acaba se ministrando o tempo inteiro, porque senão a gente é roubado. Quando a gente vê, cara, a gente perdeu horas no celular, horas nas redes sociais. E é um flow, assim, parece que é um flow de zumbi que a gente entra. A gente entra num estado de zumbi, assim, que você não vê a hora passar, você não vê o tempo sendo roubado, sugado ali de você. É alienação, né? Você está sendo Exatamente. alienada. Isso. Aí você vira um zumbi e vai, e vai, e vai, mais. Quando você vê, você está dominado por aquilo. Você está dominado pelas telas, você está dominado pela, né, por que todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, todo mundo está achando. E aí você fica ali, você se torna refém disso, né? E aí, quando você vê, você está tendo as piores atitudes, você tá sobrecarregado de pensamentos pesados, de comparação, de inveja, de insegurança, de ansiedade, de medo, e aí você não se reconhece mais. Por quê? Porque você está se alimentando disso. Você está deixando, né, a sua mente ser alimentada dessas coisas, né? E acabou que fugiu totalmente do que que estava planejado aqui para a parte 6. Mas tá tudo bem, porque tá tudo, né? A gente sabe que é ele que tá no controle, né, Cíntia? Até É. os exemplos que vêm na nossa mente, até tudo, ele que traz, né? Ele é o centro, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, né? Ele é o alfa e o ômega. Então, uma coisa que você falou aí, que eu acho que fecha todo o nosso raciocínio aqui, apesar da gente ter fugido do que estava humanamente planejado, né? E eu gosto disso,
É aquele versículo, né, Cíntia? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E o que que é isso? Eu já até falei aqui uma vez que eu entendi esse versículo totalmente errado. Eu achava que buscar o reino de Deus é buscar as coisas do ministério, é estar trabalhando na igreja, é estar, né? E não é, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu entendo hoje que é você mergulhar tão fundo, que é você se render tão por completo, que quem vai reinar por completo na sua vida, quem vai estar com o controle absoluto de todas as coisas, o governo 100% é o Senhor, Olha só, né? né? Que eu acabei de virar uma chave aqui com o que você falou, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, não é A tudo que o reino igreja. de Deus pode te dar, né? Mas é buscar que ele reine sobre a sua vida, né? Exatamente, por completo. Trazer o reinado dele, né? Sobre a sua vida, para que ele reine em todos os lugares da sua vida. Isso é buscar em Exatamente. primeiro lugar o reino de Deus. E aí fala, né, que todas as outras Vão coisas ser vos serão acrescentadas. Ou acrescentadas. seja, o resultado da sua vida profissional, o resultado da sua vida familiar, o resultado da sua vida financeira, o resultado da sua vida ministerial, o resultado de todas as coisas vem a partir de você trazer o reino para a sua Isso, vida. exatamente. E que envolve o quê? Morrer para si mesmo. Quando você morre para si mesmo, gente, não tem mais lugar para aquela justificativa. Ah, eu sou sanguínea. Ixi, eu sou colérica mesmo. Ah, eu sou fleumática mesmo, tudo me abala, eu fico. Não. Quem é que tá reinando aí? Qual que é o caráter dele? Qual que é a personalidade dele? Quem que tá reinando em você? São as suas vontades? São as suas emoções? É o seu temperamento? Ou é o Rei dos Reis? Ou é o Senhor dos Senhores? Né? Então, quando a gente entende isso, por isso que é tão importante, né, Cintia, a gente estar aberta para o trabalhar do Senhor, estar aberta para o conhecimento do alto, né, Cintia? Porque quando o conhecimento do alto ele entra na nossa vida, ele vai desmistificando todas as coisas que precisam ser desmistificadas, todas as mentiras que precisam ser desmascaradas, né? Os hábitos que precisam ser transformados. O Espírito Santo ele traz luz contra tudo isso. É E isso aí. aí a gente para de viver com os valores invertidos, com os princípios invertidos, né? Assim, tipo, porque muitas vezes, infelizmente, a gente vive assim, ó, atrás de todas as coisas que precisam ser acrescentadas para que Deus reine sobre nós. E não. E aí E o tá versículo invertido, diz, né? né? Aí não vai acontecer. Uhum. Aí tudo fica invertido, tudo fica de pernas pro ar, tudo fica revirado, tudo fica destruído, né, Cíntia? Porque não tem como. Se a gente não vive exatamente o que o princípio, né, da palavra de Deus nos ensina, os princípios do Senhor, é destruição, é peso, é ansiedade, é medo, é crise de pânico, é depressão. E, infelizmente, a gente tem visto muito isso dentro das igrejas, né, Cíntia? Por É, quê? eu acho assim que É a justamente por gente isso, vive, né? eu Por acho que a essas gente vive assim, inversões. totalmente pela misericórdia de Deus, sabe? Porque a gente não sabe buscar o reino de Deus como deveria, né? A gente não busca o É, reino de Deus em primeiro lugar, como a gente acha que a gente busca. Ah, não, mas eu orei a respeito disso, orei a respeito daquilo, orei, né? Entreguei nas mãos de Deus e tal. É, isso não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É deixar ele reinar sobre todas as suas decisões, sobre tudo que há em você. Então é muito além. é Eu muito acho que mais é profundo, por né? isso que as misericórdias do Senhor têm que se renovar a cada manhã mesmo. Porque Sim, se não fosse pela misericórdia dele, a gente nem teria vida, né? é verdade. Graças à misericórdia e à graça do Senhor que nos basta, né, Cíntia? E uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu sempre agradeço a Deus é como Ele tem paciência conosco, né? Como Ele tem paciência. Eu fico assim, meu Deus, estou eu aqui de novo no mesmo lugar. Muitas vezes, né? Porque a gente vai lá e cai na mesma. Muitas vezes, né, na nossa tendência ali
a estar, será movido pelas coisas da terra, focada nas coisas que acontecem aqui. A gente se distancia muito do Senhor, né? Assim, a gente se distancia dessa vida de intimidade que Ele nos criou para viver, né, com Ele. Uma intimidade, Ele nos criou justamente porque Ele queria se relacionar conosco, né? Ele não nos criou para a gente ficar lá, decidindo a nossa vida, lá soltinho, distante dele. Não, pelo contrário, né? Ele nos criou para poder demonstrar o amor dele por nós e para estar perto, para poder ter um relacionamento íntimo, sabe? De a gente reconhecer a voz dele, né? De a gente reconhecer o direcionamento, de a gente entender o que que ele está querendo nos mostrar, o que que ele está querendo falar, o que que ele quer que a gente, como que ele quer que a gente faça, que pensamento que ele quer que a gente combata, né? Que hábito que ele quer que a gente mude. Então, para que a gente entenda o que o Senhor está falando, para que a gente tenha discernimento realmente do que o Espírito Santo está ministrando, a gente precisa caminhar com ele, né? E é essa caminhada com ele que envolve o reinado dele nas nossas vidas, verdadeiramente. Como, Porque é né? muito fácil a gente falar que a gente tem Deus, que a gente vive com o Senhor, e a gente, quando a gente vai observar, a gente só faz o que a gente quer. Exatamente. Como que a gente pode dizer, né, que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus se a gente não não age de acordo com os princípios dele, a gente não age de acordo com, a gente nem sabe, né, o que ele quer sobre cada área da nossa vida. Então, assim, não existe o reinado dele nas nossas vidas, né? Exatamente. Enquanto não existe o reinado dele, sentir outra coisa vai estar reinando, né? Vai ser muitas vezes os nossos desejos, vão ser muitas vezes os resquícios lá dos nossos traumas, né? Das nossas mazelas emocionais. E, e assim vai. E assim vai. Ou alguma influência humana, né? Que hoje em dia, né, com essas redes sociais, a gente segue pessoas e muitas vezes a gente está imitando pessoas. E a gente está, né, se deixando ser liderado por pessoas que às vezes a gente nem sabe quais são os reais princípios de vida dela, né? Então, isso é tão sério e que o Senhor traga esse discernimento, né, nesses dias para nós. O que será na nossa vida que Ele não está reinando? Em que áreas da nossa vida que são outras coisas, né, que às vezes até inconscientes nossas que estão reinando, que estão prevalecendo, que estão dominando, né, sobre as nossas decisões, sobre as consequências que a gente tem colhido, né? É, Que o Senhor tenha liberdade de trabalhar isso em nós nesses dias, e mostrar o que está fora do lugar, né? Que a gente dê liberdade para ele fazer o que ele precisa fazer, porque ele é muito gentil, né? O Espírito Santo de Deus, ele é totalmente gentil, ele não vai fazer nada, nada que seja invasivo, ele não vai fazer nada forçado. A gente precisa querer, a gente precisa desejar a ação dele e se render, né, Cíntia? na verdade, ele está o tempo todo nos perguntando, né? Ele tá, né? Você vê que a gente estava vendo na sala ontem, quando Adão pecou e se escondeu. Deus perguntou, Adão, onde você está? Ele sabia onde Adão estava. Ou seja, ele está sempre Mas ele nos queria fazer ele questionando. refletir, né, Ele Cíntia? quer sempre saber a nossa resposta a respeito das coisas, né? Então, ele está sempre nos perguntando, né? E aí, qual vida você quer viver? Né? O que você quer decidir? Viver pautado no seu comportamento ou viver nos princípios de Deus? Ele está o tempo todo nos perguntando. Quando ele nos dá, né, a chance de decidir, quando ele nos dá essa oportunidade, né, de conhecer por exemplo, o comportamento e os princípios, ele está nos perguntando, e aí, o que você vai decidir? Você vai servir o quê? Né? O seu Uhum. comportamento, o que você decidiu ou o que eu tenho para você? Você vai deixar eu ser rei da sua vida ou você vai ser o rei da sua vida? Né? Então, o Exatamente. tempo todo ele está, ele nos dá a opção. Quando ele nos dá a opção, ele nos dá o questionamento. Isso. Por isso que é tão importante a gente meditar, a gente refletir, a gente estar atento, né? E não deixar esses pensamentos automáticos dominarem, né, esses padrões, muitas vezes automáticos, que são tão negativos, né? Continuarem dominando as nossas vidas, né, Cíntia? E clamar para que a gente receba todos os dias, para que
como diz lá em Romanos 12:2, né? Que a gente, que a gente tenha a nossa vida, a nossa mente renovada, né, pela palavra do Senhor. E não comandada por aquilo que a gente vê por aí, né? Pelos moldes do mundo, pelo que as pessoas estão acostumadas a viver, pelo que as pessoas estão satisfeitas em viver, né? Mas que a gente não se conforme, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E quem pode renovar a nossa mente? Quem pode renovar os nossos padrões? Só o Senhor, só a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o verbo vivo, ou seja, Jesus trabalhando ali, né? Ativamente em nós. É Jesus transformando o nosso viver, né? Amém? Amém. Não teve muito a ver aqui com a palavra, mas teve tudo a ver com o que o Senhor queria ministrar nas nossas vidas e foi uma bênção, né, Cíntia? Glória a Verdade. Deus, que Ele continue no controle absoluto dessas lives, da nossa vida, dos nossos raciocínios, de tudo nas nossas vidas e na vida de todo mundo que está assistindo, de alguma forma compartilhando isso também, né? Amém. Amém? Vamos orar? Vamos. Eu vou deixar lá no nosso canal, achadas nele também, salvo. Quem quiser depois assistir mais rapidinho e tal, com mais calma também, pode assistir por lá. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Paizinho, pela tua presença santa nas nossas vidas, Deus. Obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, que não nos deixam, Deus, ficar no mesmo lugar, que não nos deixam continuar sendo enganadas, Pai, por tantas mentiras, Deus, por tantos padrões, Deus amado, humanos, que muitas vezes estão grudados no nosso inconsciente, Paizinho. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor está realmente no controle, Pai, o Senhor consegue remover tudo que precisa sair, o Senhor consegue transformar a nossa mente, nosso coração, as nossas atitudes, todos os nossos padrões, Paizinho. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor tenha liberdade de mudar tudo que precisa ser mudado em nós, Deus. Entra, Pai. Toma o controle absoluto das nossas vidas, Deus. Nós não queremos mais controlar nada. Nós não queremos mais reinar sobre nada. E não aceitamos que nenhum outro rei, Deus amado, reine na nossa vida, Pai. Venha reinar, Deus. Toma o controle, toma o domínio absoluto do nosso viver, Deus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Um beijo, mana. Deus abençoe. Beijo, Deus Até semana abençoe. que vem, se Deus permitir. Amém. Beijão. Beijo. Beijo.